Olá, bem-vindo ao programa Deus Falou Comigo. Essa semana estava sentado em casa com a família e vi numa caixinha de leite uma propaganda de uma pessoa que estava desaparecida. E eu comecei a ver aquela imagem, aquela foto e comecei a pensar nas famílias daquela vítima, daquela pessoa que estava desaparecida. E Deus me fez lembrar da passagem do Vale dos Ossos Secos, que está em Ezequiel, capítulo 37, onde a Bíblia fala que Deus ele chama o profeta e diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs num vale de ossos, cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Porque para muitas pessoas, assim também eu creio para o profeta daqueles dias, aqui era somente um vale de ossos secos. Mas na verdade, para muitas pessoas não eram só um vale de ossos secos. Ali eram vidas que foram perdidas. E eu fiquei imaginando a família daqueles soldados daqueles dias, em que mandou talvez o filho para a guerra, mandou o esposo para a guerra, mandou um parente, um amigo, um primo ou qualquer pessoa conhecida para a guerra, e aquela pessoa morreu naquele vale e ela nunca voltou para casa. Eu comecei a imaginar a angústia daquelas pessoas, daquela família, daquele pai, daquela mãe, daquele filho, daquela esposa, daquele parente, daquele amigo que nunca recebeu o corpo de volta para poder velar e sepultar e saber que realmente a história daquela pessoa acabou. Isso me levou a uma preocupação muito grande e me reportei ao Vale dos Ossos Secos, lembrando, meu Deus, não era somente um vale de soldados que foram à guerra. Eram pessoas que estavam ali, eram filhos, eram pais, eram primos, eram parentes, eram amigos, eram pessoas da comunidade que foi para uma guerra, mas nunca voltou e a família não sequer sabia o endereço dessa pessoa. E quando eu comecei a pensar nisso, Deus me levou essa palavra do Vale dos Ossos Secos e Ele colocou a palavra no meu coração. Deus falou comigo: essa é uma mensagem que ela precisa ser pregada de forma diferente. Porque às vezes muita gente, muitas pessoas perdeu a esperança talvez de ter o filho de volta, talvez de ter o esposo de volta, talvez de ter o tio ou um parente, um amigo de volta, e ele deu aquela pessoa como morta. Essa pessoa realmente não tem saída, não tem solução, ela morreu para a gente. E Deus me fez entender que enquanto há vida há esperança, que enquanto tiver profeta e profecias ainda há esperança, e enquanto Jesus ele não voltar para buscar a igreja ainda há esperança. Eu não sei se você já declarou seu filho, você já declarou a sua esposa, você já declarou algum parente seu como morto para a sua vida, como sem esperança, sem expectativa, porque ele escolheu um caminho, talvez de ir para a guerra, de ir para uma luta, de uma adversidade. Talvez ele foi envolvido numa batalha muito grande na sua vida emocional, na sua vida secular, e ela se enveredou pelo caminho da morte, ela se enveredou pelo caminho da droga, ela se enveredou pelo caminho do alcoolismo, e você lutou com aquela pessoa, e você insistiu com ela, e talvez você perdeu a esperança, não tem mais jeito. Eu quero te dizer que Deus, ele pode mudar essa história. Deus levou o profeta naquele lugar e fez o profeta andar por aquele vale de ossos secos. Ele andou por aquele vale de ossos secos. E a Bíblia fala que ele viu os ossos sequíssimos e havia uma multidão de ossos naquele lugar. E Deus perguntou: profeta, esses ossos podem reviver? Certamente na mente do profeta ele acharia impossível. Mas ele não o usou porque ele conhece o Deus de Israel. Ele conhece o poder de Deus. E ele falou: Senhor, tu sabes, ou seja, se o Senhor quiser fazer reviver, eu sei que o Senhor pode fazer isso reviver. E então a palavra fala que Deus ele mandou que o profeta profetizasse. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a esses ossos secos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Olha só o que Deus diz para o profeta: profetiza sobre esse vale de ossos secos. Dizem que o Senhor tem uma palavra para eles.
E a Bíblia fala que quando ele começou a profetizar, houve um grande rebuliço ali. E a Bíblia diz que os ossos começaram a juntar em outros ossos, vieram nervos sobre aqueles ossos, depois veio carne, depois veio pele, e ainda faltava algo especial, que era o espírito de vida. Isso faz nos entender que, mesmo que você tenha perdido esperança de recuperar o seu filho, de recuperar a sua filha, de recuperar o seu esposo, ou a sua mãe, ou seu pai, ou algum parente, algum amigo que você já deu como morto, como caso perdido, se você começar a profetizar, ele vai ter vida novamente. Mas vai ser fácil, Jota? Vai ser de um dia para o outro? Não, é um processo que aconteceu. Vejam que a Bíblia fala que sobre aqueles ossos houve primeiro um rebuliço. E os ossos começaram a juntar osso com osso, ou seja, Deus vai fazer um rebuliço na vida dessa pessoa e na sua vida, na sua casa, na sua família, e vai começar então a juntar os ossos. Vai se começar a reestruturar a sua casa, reestruturar a sua vida, reestruturar talvez a sua empresa, reestruturar talvez o seu emprego, mas vai haver um rebuliço muito grande. Então não se preocupe quando você vê o movimento correndo à sua volta, não se preocupe, é o rebuliço de Deus. Se você estiver profetizando, estiver orando, esse rebuliço vai acontecer. E aí quando esse rebuliço acontecer, essa mudança, de repente alguma coisa vai acontecer que vai haver uma mudança de comportamento, uma mudança de ambiente, uma mudança de circunstância, porque a circunstância que você vive não define quem você é, não define a sua família. O que vai acontecer? Vai começar a aparecer os nervos, vai começar a aparecer a carne, as pessoas vão começar a se achegar novamente, vai começar a ter aquela conexão de sentimento, aquela conexão de vida, vai haver carne, vai entender que estar com a família é muito melhor, estar com a minha carne, estar na minha casa é muito melhor, estar no meu ambiente familiar é muito melhor. As pessoas vão começar a entender isso. E depois de vir os ossos, aquele rebuliço, vem os ossos, aí vem os nervos, aí vem a carne, aí vem a pele. Já está em casa novamente. Aquela pessoa já está de volta ao seu ambiente. Mas ainda falta uma coisa na vida dela, que entre o Espírito de Deus na vida dela para que ela tenha vida e ela se forme um grande exército. E como é que isso vai acontecer? Na continuação da profecia de você profetizar e da sua oração. Você vai continuar orando por ela, você vai continuar amando ela, você vai continuar assistindo ela vai vir, ela vai voltar, ela vai se ambientar, você vai receber o seu filho, a sua filha de volta, que vai sair do mundo das drogas, vai sair do álcool, vai sair de algum ambiente hostil, ele vai voltar para o ambiente familiar e aí vai vir o Espírito de Deus sobre ele. E quando, meu irmão, minha irmã, meu amigo, quando entrar o Espírito Santo na vida dele, aí você vai ver o que é vida. O que é alegria, o que é paz, o que é prosperidade. Isso pode acontecer no ambiente da sua casa. Isso pode acontecer no ambiente da igreja. Nós que cremos em Deus, obviamente, a gente congrega, a gente vai em alguma igreja. E aí você, com muito amor, com muito carinho, com muita compreensão, vai conduzi ela para a igreja, para a presença de Deus. E aí, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Então, a minha palavra para você nessa tarde, quando eu olhei aquela caixinha de leite e lembrei que de Ezequiel não desista do seu filho, não desista da sua família, não desista daquele que você ama ou daquela que você ama, não perca jamais a esperança, mesmo que você esteja no vale de ossos secos, mesmo que você ache que tudo acabou, mas Deus tem uma palavra para você, não acabou. Comece a profetizar na vida dela. Comece a dizer, Deus tem a salvação para você. Deus vai te salvar. Deus vai te libertar. Olha, Deus tem um projeto na sua vida. Você vai ser resgatado. Você vai ser trazido de volta. E você vai ver que Deus vai fazer um rebuliço e vai voltar para casa. Deus me trouxe aqui para te dizer para você que ainda há esperança, porque Deus falou comigo. Enquanto a vida há esperança. Então, profetize. Profetize, filho do homem. Profetiza, filha do homem. Declare bênção sobre a sua casa. Não declare maldição. Não declare como morto. Declare como que ele tenha vida. Profetize, filho do homem. Profetiza, filho do homem. E você vai ver o rebuliço.
e a sua casa vai começar a ser restaurada, a sua vida vai começar a ser restaurada, a sua saúde vai começar a ser restaurada e a sua alegria vai começar a ser restaurada. Você vai ver que ainda existe profeta nessa terra. Você vai ver que a igreja está aqui neste mundo e enquanto a igreja estiver aqui neste mundo, ainda há esperança. E nós estamos aqui para dizer que ainda há solução, ainda há saída, porque Deus falou comigo. Deus te abençoe.